Vamos aplaudir ao Senhor Jesucristo por la vida de la pastora. Graça e paz, amém. Bendiciones, amén. É um prazer estar aqui nesta noite, Es un gran placer estar aquí en esta noche, vivendo a promessa de Deus. viviendo la promesa de Dios. Eu não sou uma pessoa de me emocionar fácil, Yo no soy una persona que se emociona fácil, mas nesta noite eu estou emocionada desde o momento que eu entrei aqui, pero en esta noche estoy emocionada desde el momento que yo entré aquí, porque eu faço parte do ministério da Igreja Apostólica Internacional da Esperança porque yo hago parte de la Iglesia Apostólica Internacional de la Esperanza desde 2004. desde el 2004. E quando eu cheguei naquela igreja, Y cuando yo llegué en aquella iglesia, a minha vida nessa igreja, mi vida en esta iglesia, minha vida mi vida estava destruída. estaba destruida. E o Espírito do Senhor Y el Espíritu del Señor começou a bradar na minha história. empezó a bradar en mi historia. Não que eu não conhecesse o Senhor Jesus, No que yo no conociera al Señor Jesús, porque eu já era de outro ministério. porque yo ya era de otro ministerio. Quando o Senhor me tirou de lá Cuando el Señor me quitó de allí e colocou na igreja apostólica, y me puso en la iglesia apostólica, havia muitas feridas. habían muchas heridas. E o Senhor me colocou neste lugar Y el Señor me puso en ese lugar para saber para saber o que é ser amado. lo que es ser Eu quero amado. te dizer nesta Y noite yo te quiero decir en esta noche que o Senhor Jesus te ama, que el Señor Jesús te ama que esse ministério y que este ministerio é uma porta de amor. es una puerta de amor. É incrível. Es increíble. Quando eu cheguei neste lugar, Cuando yo llegué en este lugar e ontem quando nós estávamos no luau, y ayer cuando estábamos en el lugar, que a unção é a mesma, que la unción es la a misma, forma de louvar é a mesma, la forma de alabar es la a forma misma, de buscar a presença de Deus é a mesma. la forma de buscar la presencia de Dios E o es la Senhor misma. tem prometido Y el Señor tiene hecho promesas ao bispo Marcos Molina, al obispo Marcos Molina, algumas igrejas, algunas em iglesias, alguns lugares en algunos lugares específicos. específicos. E um dos lugares é a Alemanha. Y uno de estos lugares es E Alemania. o Senhor me colocou ali Y el Señor me puso allí por alguns dias por algunos días para profetizar naquele lugar. para profetizar en aquel lugar. Nada na nossa vida Nada en nuestra é vida por acaso. es por un acaso. Os planos de Deus, Los planos de os Dios, pensamentos de Deus los pensamientos de Dios são muito maiores son muchos mayores do que os nossos. Amém? que nuestros pensamientos. Da glória a Amén. Deus. Alabe al Señor, aleluya. E abra a palavra do Senhor Y abre la palabra del Señor em Efésios, en Efesios, capítulo 6, capítulo número a 6, partir do versículo 10. a partir del versículo 10. É uma palavra muito conhecida Es una palabra muy conocida que fala sobre a armadura de Deus. que nos habla acerca de la armadura de Dios. E nesta noite, Y en esta o noche, teu Deus que te ama tu Dios que te te ama trouxe aqui neste te lugar trajo aquí a este lugar para tratar os teus pensamentos, para tratar de tus os pensamientos. pensamentos que você tem acerca de si mesmo, Los pensamientos que tienes acerca de ti da mismo, sua vida, acerca de tu vida, da sua história, de tu da historia, sua família. de tu familia. Abra-se Ábrete nesta hora. en esta hora. Se desliga lá de fora. Apágate de ahí afuera. Esquece dívida. Olvida las deudas. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Porque há muitas pessoas aqui nesta noite Porque hay muchas personas aquí en esta noche preocupadas. preocupadas. E o Espírito do Senhor te convida Y el Espíritu de Dios te invita para buscar da fonte, para buscar de la fuente, que é Jesus. que es Jesús. Então se entrega nesta Y hora. entonces entrégate en esta hora. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Efésios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades,
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os irmãos estão acompanhando? Amém. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal. Diga para quem está do seu lado, diga, resista no dia mal. Diga a quien está a tu lado, resista en el día malo. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinturão da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler o 17 do novo. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Coloca a sua mão direita sobre a sua cabeça. Pon tu mano derecha sobre tu cabeza. E diga assim. Y di así. Sobre a minha cabeça. Sobre mi cabeza. Eu coloco. Yo pongo. O capacete da salvação. El capacete de la coraza. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Pode se assentar em nome de Jesus. Puedes asentar en el nombre de Jesús. Louvado seja Deus. Pode se assentar para a glória de Deus. O Senhor El Señor nos deu essa palavra nos dio esta palabra algum tempo atrás. algún tiempo atrás. Aproximadamente um mês e alguma coisa. Aproximadamente un mes y algo. Em uma fase que eu estava muito entristecida. En una fase que yo me encontraba muy entristecida. Por falhas humanas. Por fallos humanos. E pelas minhas próprias fraquezas. Y por mis propias fraquezas. Porque muitas vezes. Porque muchas veces. O maligno. El maligno. Consegue, infelizmente. Consigue, infelizmente. Colocar muitas coisas. Poner muchas cosas. Muitos pensamentos. Muchos pensamientos. Que são contrários. Que son contrarios. Acerca de nós mesmos. Acerca de nosotros mismos. Quando nós nos achamos incapacitados. Cuando nosotros nos vemos incapacitados. Quando nós damos ocasião à tristeza. Cuando nosotros damos lugar a la tristeza. A depressão. A la depresión. As preocupações. A las preocupaciones. As angústias. A las angustias. E todas as demais coisas. Y todas las demás cosas. Que nos trazem ansiedade. Que nos traen la ansiedad. Medos. Los miedos. E eu não percebia. Y yo no me daba cuenta. O quanto. O maligno. El maligno. Estava se levantando. Se estaba levantando. Contra a minha vida. Contra mi vida. Através dos meus próprios pensamentos. A través de mis propios pensamientos. Porque quando a luta é exterior. Porque cuando la lucha es exterior. E você está bem espiritualmente. Y tú estás bien espiritualmente. Você é capaz de todas as coisas. Tú eres capaz de todas las cosas. Mas quando o maligno. Pero cuando el maligno. Consegue essa brecha na sua vida. Encuentra esta brecha en tu vida. Para minar a sua mente. Para minar tu mente. Ele consegue muitas vezes. Él consigue muchas de las veces. Neutralizar. Paralisar. E em algumas ocasiões. En algunas ocasiones. Até mesmo cegar. Hasta mismo cegar. E o Senhor estava fazendo muitas promessas. Y el Señor estaba haciendo muchas promesas. Mas a depressão. Pero la depresión estava querendo entrar com muita força. Estaba queriendo entrar con mucha fuerza. E havia uma guerra espiritual travada. Y había una guerra espiritual trabada. E aí você pensa. Y ahí tú piensas. Como pode? ¿Cómo es posible? Uma pessoa que serve a Deus. Una persona que sirve a Dios. Que está no altar de Deus. Estar en el altar de Dios. Está envolvida. Está envolvida. Numa batalha espiritual tão grande. En una batalla espiritual tan grande. Que o maligno. Que el maligno. Consegue colocar uma tristeza profunda. Consigue poner una tristeza profunda. Eu quero te dizer uma coisa. Yo te quiero decir una cosa. Nós só somos inabaláveis. Nosotros solamente somos inabalables. Quando estamos abertos para a verdade. Abiertos a la verdad. Para aquele que é. Para aquel que es. Que era. E que sempre há de ser. E que sempre será. Não adianta nós andarmos religiosamente. No vale a pena andar religiosamente.
religiosamente, vindo para a casa do Senhor, viniendo a la casa del Señor, porque vamos ouvir uma boa mensagem, porque oiremos un buen mensaje, porque vamos ouvir cânticos maravilhosos. porque oiremos cánticos maravillosos. Nós precisamos Nosotros necesitamos entender entender quem nós somos quién e somos quem és o nosso y Deus. quién es nuestro Dios. E nesta noite, Y en esta noche, o Espírito de Deus el Espíritu de Dios te chamou neste lugar, te llamó en ese te lugar, convidou te invitó para que você entenda para que tú entiendas quem você é em Deus. quién eres en Dios. E em nome de Jesus, Y en el nombre de Jesús, para que os seus olhos espirituais para que tus ojos espirituales possam se abrir se puedan abrir e a glória do Senhor y la gloria del Señor seja manifesta na tua história. sea manifiesta en tu historia. Mais ou menos no mesmo período, Pero ahí en el mismo periodo, nós estávamos com um grupo de evangelismo na casa da minha mãe fazendo uma visita. nosotros estaba con un grupo de evangelismo en la casa de mi madre haciendo una visita. E o Senhor usou a profeta Cláudia, que já esteve aqui nesta igreja. Y Dios usó a la profeta Claudia, que ya estuvo aquí en esta Quem se iglesia. lembra da Claudinha? ¿Quién se acuerda de Claudia? Amén. E o Espírito do Senhor usava ela para falar para mim Y el Espíritu del Señor le utilizaba para hablarme, que o Senhor me levaria a um outro país, que el Señor me llevaría a un otro país, a um local de outro idioma, a un lugar de otro idioma, para falar sobre a sua salvação. para hablar sobre su salvación. E eu jamais imaginaria Y yo jamás imaginaría que em menos de 2 meses que en menos de 2 meses eu atravessaria os mares yo atravesaría los e mares estaria aqui. y estaría aquí. Eu quero te dizer Yo quiero que os decirte planos de Deus que los planes de são Dios muito maiores do que os son seus. mayores que los tuyos. E quando eu estava passando por essa fase, Y cuando estaba pasando por esta fase, eu estava orando ao Senhor Deus yo estaba orando al Señor e Dios pedi a Deus, Senhor, me dá uma palavra. y yo le pedía, Señor, dame una palabra. Trata comigo. Trata conmigo. Me corrige. Corrígeme. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Arranca essa tristeza. Arranca esta E tristeza. quando eu abrir a palavra, abra aí a sua palavra, abra a Bíblia, por favor, ou Y o abre iPad. ahí la Biblia, el iPad, Em Salmo 94, en el Salmo 94, versículo 11. versículo 11. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Alabado sea el Señor. E o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. Y el Señor corrige a aquel a quien Él ama. Aleluia. E no Salmo 94, versículo 11, a palavra diz assim: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. E em outras traduções diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são fúteis. Aí você pensa assim: Y entonces tú piensas así: como pode ¿cómo es posible uma pessoa que está entristecida, una persona que está entristecida, passando por diversas batalhas espirituais, pasando por varias batallas espirituales, mas que ama a Deus pero que ama a Dios e que serve a Deus y que sirve a Dios? em verdade? En verdad, Quando pede ao Senhor uma palavra, cuando pide al Señor una palabra, ao invés de ouvir al invés de oír sobre o seu amor, sobre su amor, sobre o seu cuidado, sobre su cuidado, sobre o seu zelo, sobre su celo, recebe uma mensagem como essa recibe un mensaje como este do próprio Deus, del propio Dios, ministrando o seu coração ministrando a su e corazón dizendo que os seus pensamentos y diciendo que sus pensamientos que você tem acerca de si mesmo que tienes acerca de ti mismo são fúteis. son fútiles. E quando o Senhor me deu essa palavra, Y cuando el Señor me dio esta palabra, os meus olhos se abriram mis ojos se abrieron e o Espírito do Senhor y el Espíritu del Señor me deu o entendimento me dio el entendimiento que Satanás que Satanás estava me matando me estaba matando espiritualmente espiritualmente e que eu estava me entregando. y que yo me estaba entregando. E nesta noite, Y en esta o noche Espírito de Deus el Espíritu de Dios manda compartilhar esta palavra. manda compartir esta Porque palabra, você não vai morrer espiritualmente. tú no morirás O espiritualmente. Senhor vai te levantar. Tu Señor te va a O levantar. Espírito de Deus El Espíritu de Dios abre nesta noite abre en esta o noche teu tu entendimento entendimiento para que você possa entender para que puedas entender quem você é em quién Deus. eres en Dios. Ninguém
nadie pode impedir puede impedir os planos de Deus, los planes de os Dios, propósitos de Deus, los propósitos os de pensamentos Dios, de Deus los pensamientos de Dios sobre a sua vida. sobre tu vida. Mas você pode. Pero tú puedes. Porque Satanás Porque Satanás e os seus y demônios sus demonios só têm ocasião contra a tua história solamente pueden contra tu historia quando você permite. cuando tú lo permites. E o Senhor nesta noite Y el Señor en esa noche te levanta te levanta no reino espiritual en el reino para espiritual que você entenda para que tú os entiendas pensamentos de Deus los pensamientos de Dios acerca da tua vida. acerca de tu vida. Vamos ler Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 11. Vamos a leer Jeremías capítulo 29 a partir del versículo número 11. Enquanto você procura, Y mientras buscas, diga para quem está do seu lado: diga quién está a tu lado. você acredita ¿Tú lo crees no que Deus tem para a tua vida? en lo que Dios tiene para tu vida? Pergunta de novo: você acredita ¿Tú crees no que Deus tem para a tua en lo que vida? Dios tiene para tu vida? Aleluia. Glória Os a irmãos Deus. encontraram? Los hermanos encontraron. Quem encontrou diz amém. ¿Quién encontró? Diga amén. Jeremias 29, versículo 11, diz assim: porque eu bem sei, aqui o Senhor Deus falando ao povo, através do seu profeta, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Racho e decanto lamachui. Porque Ele bem sabe, Porque Él bien lo sabe. quem você é, ¿Quién eres? quem te chamou. ¿Quién te llamó? Em nome de Jesus, En el nombre de Jesús, aceita acepta para viver para o vivir melhor de Deus lo mejor de Dios na tua história. en tu historia. Aí você pensa assim: ah, pastora, Y entonces tú piensas así, pastora, você vem do Brasil, tú viniste de que Brasil, está vivendo um outro momento na história, que está viviendo un otro momento en su historia, praticamente a bola da vez, prácticamente la burbuja de la vez, porque se fala de Copa, porque se habla de la copa, de muitos de acontecimentos. muchos acontecimientos. E aqui na Espanha, Y aquí en España, Barcelona, Barcelona, você não sabe o que está ocorrendo, tú no sabes lo que está você pasando. não conhece a minha Tú história, no sabes mi o que eu historia, estou enfrentando, lo que yo estoy as enfrentando, minhas dificuldades, mis dificultades, os meus medos, mis miedos, as minhas dívidas, mis deudas, os meus medos, mis miedos. mas o Senhor, Pero el Señor, que é o nosso Deus, que es nuestro Dios, que é o Deus Todo-Poderoso, que es el Dios todopoderoso, todo o universo, de todo el que universo, conhece toda a terra, que conoce toda la todos tierra, os povos, todos los todas pueblos, as línguas, todas las todas lenguas, as nações. todas las Ele nos naciones. trouxe aqui nesta Él noite nos trajo aquí para esta te noche dizer para que os decirte pensamentos que Ele tem sobre você que los pensamientos que Él são tiene sobre muito ti maiores son mayores do que você tem de lo que tú tienes acerca de si mesmo. acerca de ti mismo. Glorifica ao Senhor. Aleluya. Dá glória a Deus nesta noite, igreja. Acredita, Ai, que a tua história não vai terminar assim. Que tu historia no terminará así. Ele é o Deus que faz. Él es el Dios que hace. É o Deus que faz todas as coisas. Es el Dios que hace todas las Para Ele não cosas. existe impossível. Para Él no existe el imposible. Para Ele não existe impedimento. Para Él no existe el impedimento. Não existem barreiras. No existen las Não barreras. existem bloqueios. No existen los Se bloqueos. você acreditar, Si tú lo e crees, se você quiser, el Señor si você vai quiere, viver o melhor. vivirás lo o mejor. melhor. Lo mejor. Melhor. Lo mejor. de Deus, De Dios. para a tua história. Para tu historia. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amados, e essa não é uma palavra de motivação, Y amados, esa no es una palabra de motivación. porque o ministério que o Senhor me deu Porque el ministerio que el Señor me dio é um ministério de batalha espiritual. es un ministerio de batalla Aí espiritual. você pergunta, mas o que tem
tem a ver Y entonces tú te preguntas, pero ¿lo que tiene que ver? ler Efésios 6, Leer Efesios número 6, a partir do versículo 10 a partir del versículo 10 e até o 17, hasta el 17, com os pensamentos con los pensamientos que Deus tem que Dios tiene acerca da minha vida. acerca de mi vida. Porque em Efésios, Porque en Efesios capítulo 6, capítulo 6, a partir do versículo 10, a partir del versículo 10, existe uma armadura existe una armadura foi revelada que fue ao revelada apóstolo Paulo al apóstol Pablo pelo Senhor Jesus por el Señor Jesús quando ele estava na prisão em Roma. cuando él estaba en la prisión en E Roma. não é uma armadura Y no es una armadura para o nosso corpo físico, para nuestro cuerpo físico, mas uma armadura, pero una armadura, uma proteção, una protección, revestimento de poder un revestimiento de para o poder nosso corpo espiritual. a nuestro cuerpo espiritual. Nós somos formados Nosotros somos formados de corpo, alma e de espírito. cuerpo, alma y E o espíritu. Espírito de Deus, Y el Espíritu de Dios, quando está em nossas vidas, cuando está en nuestras vidas, habita em nosso corpo espiritual. habita en nuestro cuerpo espiritual. Porém, Pero a palavra do Senhor nos diz la palabra del Señor nos que dice ao nosso derredor que a nuestro derredor existem demônios, existen demonios, forças, fuerzas, fortalezas, fortalezas, potestades potestades que lutam que luchan contra a nossa vida. contra nuestra vida. E essa armadura Y esta armadura foi nos dada nos fue dada como proteção. como protección. E dos últimos itens dessa armadura Y uno de los últimos puntos de esta armadura é o capacete da salvação. es el yelmo de salvación. Porque a única forma Porque la única forma do crente ter alegria del creyente alegrarse é quando ele crê es cuando él cree na salvação do en la Senhor. salvación del Señor. Porque a palavra do Senhor Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições, Porque la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, mas que nós podemos ter bom ânimo. pero que podemos tener un buen Porque o ánimo. nosso Senhor Jesus Porque venceu. nuestro Señor Jesús E venció. nós vamos vencer Y também. nosotros también venceremos. E essa armadura, Y esta armadura ela nos traz um revestimento. nos trae un revestimiento. Aí você fala, pastora, mas eu não estou entendendo isso. Entonces me dices, pastora, pero yo no lo estoy entendiendo esto. Nós cristãos, Nosotros cristianos, se nós formos para o Salmo 91, si vamos al Salmo 91, que fala sobre muitas coisas, que habla acerca de varias cosas, de batalha de espiritual, batalla espiritual, nós vamos entender nosotros que a palavra entenderemos fala do terror, não é terror terror que nos noturno, salva del terror nocturno, da seta que voa de dia de las flechas que vuelan de día e de mortandade que assola na escuridão. y de la muerte que asola la oscuridad. O Salmo 91. Y el Salmo 91. Intercessão, eu preciso de revestimento, amém? Amén. E o Salmo 91, Y el Salmo 91. ele fala acerca de muitas Ele malignidades. Él habla acerca de varias malignidades. Existe uma escritora Existe una escritora chamada doutora Rebecca Brown, que se llama Rebecca Brown e eu não aconselho y yo no aconsejo que você leia os livros dela, que no lean sus se libros você não esteja preparado para isso, si tú no lo estás preparado para ou eso. se você não tiver chamado Y si no tienes el llamado de batalha de espiritual, batalla espiritual. porque são livros Porque son libros muito fortes. muy fuertes. E essa mulher de Deus, Y esta mujer de Dios, usada pelo Espírito Santo, usada por el Espíritu Santo, tendo muitas experiências no reino espiritual, teniendo varias experiencias en el o reino Espírito espiritual, de Deus el Espíritu de Dios revelou para ela le reveló que ela deveria que ella se debería revestir da armadura de Deus, se revertir de la armadura de Dios pelo menos por lo menos a cada 24 a horas. cada 24 horas. Ou seja, O sea, uma vez por dia. una vez por día. O Senhor Jesus Cristo nos disse El Señor Jesucristo nos dice que cabe ao seu dia que cada su día o seu próprio mal. su propio mal. E nós temos que nos revestir, amados. Y nosotros nos tenemos que revestir. Não importa qual o seu chamado, No importa cuál tu llamado. não importa o seu ministério, No importa tu ministerio. não importa se você entrou aqui pela primeira vez. No importa si has entrado aquí Você por la tem uma primera vez. alma
alma, Tú tienes un alma, corpo espiritual, un cuerpo que espiritual você vai apresentar a Deus que tú presentarás a Dios no dia que você for convocado en el día que fueres na convocado presença dele, en su quer presencia, seja na vinda de Jesus, que sea en la venida de Jesús ou quando o Senhor Jesus te tirar dessa terra. o cuando el Señor Jesús te quite de esta Mas tierra. você vai ter que prestar conta Pero tendrás que prestar da cuentas sua caminhada neste de lugar. tu caminada en este E a lugar. armadura de Deus, Y la armadura de Dios ela nos ajuda para que nós estejamos revestidos, nos ayuda para que seamos revestidos, fortalecidos, e fortalecidos, para que os nossos pensamentos y para que nuestros estejam nos pensamientos pensamentos de Deus. estén en los pensamientos de Dios. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. E o Espírito do Senhor, Y el Espíritu del Señor e nesta noite, en esta noche te convida te invita para que você entenda isso. para que tú entiendas esto. Ah, pastora, mas eu nunca ouvi sobre isso. Ah, pastora, pero yo nunca he oído sobre esto. Esse tipo de palavra, Este tipo de palabras, de revelação, de revelación, o Senhor nos traz el Señor nos trae em momentos específicos. en momentos específicos. Nós sabemos Nosotros sabemos que as portas dos céus que las puertas de los cielos estão abertas están abiertas sobre este lugar. sobre ese lugar. Aleluia, glória a Jesus. Mas existem portais Pero existen nos portales reinos espirituais en los reinos espirituales que trazem legalidades que traen e legalidades que dão aberturas y que abren para demônios, para demonios, entidades, entidades, principados, potestades. Por isso, Por eso, como soldados de Cristo, como soldados de nós Cristo, precisamos estar revestidos. necesitamos estar revestidos. Ontem eu tive o prazer Ayer tuve el placer de passear um pouco de pasear un com a poco pastora con Liliane, la pastora Liliana, pastor Leandro con el pastor Leandro e o Mateus, y el Mateo, e foi uma bênção. y fue una bendición. Nós estávamos andando por lugares, Nosotros estábamos andando por las Ramblas, Plaza Cataluña, amém. E andando ali, nós estávamos conversando y caminando por ahí estábamos hablando sobre as coisas de Deus, sobre las cosas de Dios, ligados no Espírito. ligados en el Espíritu. E eu vim com uma camiseta da Marcha para Y Jesus, yo vine con una camiseta de la Marcha para Jesús, porque nós declaramos porque nosotros declaramos que a Marcha para Jesus, que la Marcha para ela Jesús vai acontecer em ella Barcelona, acontecerá en Barcelona, em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. E com aquela camiseta, Y con aquella camiseta, no meu espírito, mi espíritu, eu estava profetizando yo estaba que nós não profetizando estávamos andando, que no estábamos mas nós andando, estávamos marchando pero que estábamos como marchando guerreiros do céu como guerreros de los cielos naquele lugar. en aquel lugar. E o Senhor foi nos trazendo Y el Señor fue trayendo muitas coisas. muchas cosas. E o próprio Mateus falou Y el propio Mateo dijo acerca daquele monumento. acerca de aquel monumento, Qual monumento? el Colón. Naquele lugar, Y en aquel lugar, quando nós olhamos ali, cuando nosotros miramos nós a Colón, podemos entender pudimos entender que através de cada uma daquelas imagens que a través de cada una de aquellas imágenes havia um portal das trevas había un portal de las tinieblas dando legalidade dando legalidades para determinadas entidades para determinadas entidades no céu de Barcelona. en los cielos de Barcelona. E o Espírito do Senhor Y el Espíritu del Señor nos levou a olhar o mais alto daquele monumento nos llevó a mirar a lo más alto de aquel e monumento. aquelas estátuas. Y aquellas Elas estatuas, fazem esse sinal ellas hacen este símbolo que glorifica Satanás. que glorifica a Satanás. E esse é o símbolo do satanismo. Y este es el símbolo del E satanismo. nós que somos cristãos, Y nosotros que somos cristianos, muitas vezes andamos dispersos, muchas de las veces andamos distraídos, preocupados com a nossa própria vida, preocupados con nuestra propia vida, somente com a nossa vida, solamente con nuestra vida, com a nossa casa, con nuestra casa, com a nossa família, con nuestra familia, com as nossas situações, con nuestras com o situaciones, nosso trabalho. con nuestro trabajo. E o inimigo rouba de nós Y el enemigo nos roba a nossa identidade espiritual. nuestra identidad espiritual. E o Espírito de Deus, Y el Espíritu de Dios nesta noite, en esta noche, Ele te diz: Él te dice, você tem uma identidade espiritual. tienes una entidad espiritual. Você é homem de Deus. Tú eres hombre de Você Dios. é mulher de Tú eres Deus. mujer de Dios. Você é escolhido do Tú Pai. eres escogido del Padre. E os teus pensamentos
pensamentos de Deus. Tienen que ser los pensamientos Os de Dios. pensamentos de Deus. Los pensamientos de Dios. Você consegue entender a profundidade disto? Tú consigues entender la profundidad de esto. Os pensamentos de Deus Los pensamientos de que Dios são muito mais altos, son mucho más altos, mais altos do que os seus, que los tuyos, dos que os nossos. que nuestros Amados, essa pensamientos. palavra é muito profunda. Amados, esta palabra es muy E o profunda. Espírito do Senhor, El Espíritu del Ele Señor está falando comigo. Ele está falando e Ele está comigo. falando com você nesta hablando noite. contigo en esta Você noche. não tem que temer o homem. Tú no tienes que temer al Você não tem que hombre. temer o mal. Tú no tienes que temer al Você mal. tem que temer a Deus. Tú tienes que temer a Dios. Porque Ele é o único Porque Él es el único que tem o que poder tiene el de poder matar a carne de matar a e la lançar carne a alma no inferno. y lanzar el alma en el infierno. E muitas vezes nós andamos temendo muitas coisas. Y muchas de las veces tenemos otras cosas. Nós temos medo de ser mandados embora do nosso trabalho. Tenemos miedo de ser echados de nuestro trabajo. Nós temos medo de ser despejados porque devemos o aluguel. Y tenemos miedo de ser echados porque debemos el alquiler. Nós temos medo do que vai ser o futuro dos nossos filhos. Tenemos miedo de lo que será el futuro de nuestros hijos. Nós temos medo de como vai ser o final dos nossos dias. Tenemos miedo de cómo será los finales de nuestros días. Nós temos medo do que vai ser daqui a um ano. Tenemos miedo de lo que será y acontecerá de aquí a un año. Do que vai ser amanhã. De lo que será mañana. Da reunião que nós vamos ter. De la reunión que tendremos. Do negócio que nós vamos fechar. Del negocio que vamos a hacer. Da venda que eu preciso concluir. De la venta que necesito E nós finalizar. temos medos. Y tenemos E o miedo. Espírito do Y Senhor el Espíritu del Señor está nos revelando nos esses está medos. revelando estos miedos. Porque nesta noite, Porque nesta o noche Senhor Jesus el Cristo, Señor Jesucristo Ele te dá Él saúde, te da la salud, saúde la mental. salud mental. Um dos grandes problemas da sociedade Y uno de los grandes problemas de la sociedad são as síndromes. son las síndromes. Síndromes do pânico Síndromes del e pánico. tantas outras. Y tantas otras. E transtornos Y psicológicos trastornos e psicológicos, psiquiátricos psiquiátricos, e depressões. depresión, Tantas coisas malignas tantas cosas que são malignas doenças da mente, que son enfermedades de la mente, doenças psicossomáticas, enfermedades psicosomáticas, doenças aqui. enfermedades de E aquí. sabe por que os demônios investem tanto aqui? ¿Y sabes por qué los demonios invisten tanto Porque aquí? aqui começa tudo. Porque aquí empieza todo. A minha vida, Mi vida, ela é ella es o que eu penso que ela seja. lo que yo pienso que ella sea. Eu posso viver numa casa maravilhosa, Yo puedo vivir en una casa maravillosa, ter muitas coisas, tener muchas cosas, ter provisão de tudo, tener la provisión de ter todo, uma conta bancária recheada. una cuenta bancaria rellena. Mas se eu decidir Pero si yo decido me entregar à depressão, entregarme a la à depresión, tristeza, a la tristeza, aos medos, a los miedos, às angústias, a las angustias, aquilo que eu tenho aquello que yo vai ser tengo investido nos psicólogos será investido en los nos psicólogos, psiquiatras en los psiquiatras e tantos outros y profissionais. en tantos otros profesionales. Se tem algum profissional da saúde aqui, Si hay algún profesional de la salud, nós queremos dizer uma coisa. nos queremos decir una Não cosa. somos contra psicólogos, No somos contra los Nem psicólogos, psiquiatras. ni los psiquiatras. mas nós precisamos Pero nosotros necesitamos entender que a maior parte dessas doenças que la mayor parte de estas enfermedades tem como causas, tiene como causas não situações no las e situaciones nem circunstâncias, y no las circunstancias, mas pero interferências demoníacas interferencias demoníacas nos nossos en pensamentos. nuestros pensamientos. E quando o Senhor permitiu Y cuando el Señor permitió que eu passasse por essa situação, que yo pasara por esta situación, que nem o Bispo Molina sabia, que ni el obispo Molina lo sabía, ele vai saber agora pela filmagem. él lo sabrá ahora por el video. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque a provisão vem de Deus. Porque la provisión en ella viene de Dios. E muitas vezes nós, como igreja, Y muchas de las veces nosotros como iglesia, nós sobrecarregamos os nossos pastores. nosotros sobrecargamos nuestros Porque pastores.
nós Rey. queremos que eles nos deem conselhos, Porque queremos que nos den consejos, instruções, instrucciones. e nós não queremos pagar o preço Y nosotros no queremos pagar el de precio buscar o nosso Deus. de buscar a nuestro Mas Dios. como intercessora, Pero como o intercesora, Espírito do Senhor já nos ensinou el Espíritu del Señor ya nos enseñó que existe um caminho direto, que existe un camino directo. que o véu do templo foi El rasgado, velo del templo fue que o rasgado. sangue da aliança foi Que la derramado, sangre de la alianza fue que derramada. existe um livre acesso, Que existe un libre e arbitrio. que eu tenho um Espírito, Y que yo tengo un e que espíritu. você tem um Que Espírito tú tienes un que te dá espíritu. vida, Que te da que te vida. dá saúde, Que te da salud. e que você tem um Deus, Que tú tienes un que Dios. é o teu Deus, Que es tu onde Dios. você estiver, Y donde tú estés, Ele cuida de você, te cuida. Ele zela por você, Él cuida de ti. Ele sabe quem você é. Él sabe quién tú eres. E quando o Senhor nos trouxe esta palavra, Y cuando el Señor nos trajo esta palabra, o Espírito de Deus el Espíritu de Dios estava trazendo cura estaba trayendo la cura para as nossas vidas. para nuestras vidas. E na última Santa Ceia, Y en la última Santa Cena, quando eu peguei o cálice cuando yo cogí el cálice e o pão, y el pan, eu estava em cima do altar intercedendo. yo estaba encima del altar intercediendo. E na minha mente, Y en mi mente, eu recebi um ataque muito forte, yo recibí un ataque muy fuerte, um medo, un miedo, desespero, un desespero, algo que não vinha de mim. algo que no venía de E mí. na mesma hora, Y en la misma o hora, Espírito de Deus el Espíritu de tomou Dios a boca do bispo Marcos Molina tomó la boca del obispo Marco e Molina começou a y repreender. empezó a reprender. E eu comecei a Y entender yo empecé a que entender aquilo não estava em mim, que aquello no estaba en mí, mas isso tem agido no mundo. pero esto tiene E o actuado en el mundo. Espírito do Senhor Y el Espíritu estava del Señor permitindo estaba que eu permitiendo sentisse essas coisas que yo sintiera estas cosas para que eu soubesse amar para que yo supiese aqueles que amar estivessem enfrentando esses problemas aquellos que estuvieran e para que enfrentando estos pudesse problemas ajudar y para que pudiera ayudar aqueles que estão passando aquellos que estaban por opressões pasando demoníacas. por opresiones Eu quero demoníacas. te Y dizer yo quiero que o decirte Espírito de que el Deus, Espíritu de Dios nesta noite, en esta noche Ele traz cura Él trae la cura para a tua alma, para tu para os alma, teus pensamentos, para tus para as pensamientos, tuas emoções, para tus emociones. porque os demônios são oportunistas. Porque los demonios son oportunistas. Quando você se deixa bater Cuando tú te dejas e abater fica cabisbaixo y te queda e cabizbajo passa a desacreditar y pasas a desacreditar de quem você é, de quién eres, do que Deus tem para você, de lo que Dios tiene para e que ti você pode mais y lo que puedes más e muito mais, y mucho más. o inimigo El enemigo começa a te neutralizar, te empieza a neutralizar, começa a te matar empieza a matarte e rouba a tua alegria, y roba tu e alegría rouba o teu y prazer, roba tu e placer rouba a tua vontade de y viver. roba tus ganas de vivir. Mas o Espírito de Deus, Pero el Espíritu de Dios, Ele te dá vida. Él te da vida. Nesta noite, En esta noche, Ele te dá Él te da mais do que você más de espera. lo que tú esperas. Ele te dá Él te da muito mais mucho más do que você almeja. de lo que tú crees. O Senhor é na tua vida. O Senhor cuida de você. O Senhor te trouxe aqui nesta noite. Rashfidecanto lá mais, fidecanto lá mais, fica mais. Ai, 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 ai. Ai, fidecanto lá mais, para te trazer alegria. Rashfidecanto, para dizer que há um futuro. Rashfidecanto lá mais, que há uma esperança, Rashfidecanto lá mais, e que seus dias não vão terminar assim, pois maiores são os projetos e os propósitos e os planos do teu Deus. Rashfidecanto, receba essa palavra, aceita e entenda isso.
O Espírito de Deus está neste lugar. Y el Espíritu de Dios está en Glorifica el o teu lugar. Deus. Alaba a tu Deixa Dios. o Espírito Santo te Deja que el preencher. Espíritu Santo llenarte. Deixa o Espírito Santo Deja el Espíritu Santo transbordar no teu interior. transbordar en tu interior. Abra a palavra do Senhor. Abre la palabra del Señor. Em 1 Coríntios, En Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo de número 2, versículos 4 en versículo 4 ao 16. al 16. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alabado sea el nombre del Señor. Te amamos, Senhor. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesus. Aleluya. Ah, não temos palavras para te agradecer. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifica o teu Deus. Alaba a tu Dios. Não importa quem está do seu lado se está glorificando ou não. No importa quién está a tu lado, está O glorificando Senhor o te no. chamou como influenciador. El Señor te ha llamado como Como influenciador. influenciadora. Como influenciador. Como alguém que rasga os céus. Como alguien que rasga los Com a cielos. tua adoração. Con su adoración. O Espírito do teu Deus El Espíritu de tu Dios está no teu Espírito. está en tu Então você Espíritu. pode sentir Entonces tú lo puedes a sentir. presença dele. Su presencia. Porque ele quer, Porque Él quiere alegrar a tua vida. alegrar tu A vida. tua história. Tu historia. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Aí você fala assim, pastora, Y entonces dices así, pastora. mas nada disso está acontecendo comigo. Pero nada de esto está ocurriendo conmigo. Mas o maligno muitas vezes, Pero el maligno muchas de las veces, ele não está preocupado com as grandes coisas. él no está preocupado con las grandes Ele está cosas. preocupado com os detalhes. Él está preocupado con los detalles. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja ¿Y cuántas de las veces estamos dentro de la iglesia e nós estamos y estamos totalmente dispersos? totalmente despiertos? O Espírito do Senhor me fez observar Y el Espíritu del Señor nos hizo observar durante o louvor. durante la alabanza. Eu geralmente não louvo de olhos abertos. Y normalmente no alabo con los ojos abiertos. E o Senhor mostrava Y el Señor mostraba muitas pessoas dispersas. muchas personas dispersas. Muitas pessoas sem ter um entendimento Muchas personas sin tener el entendimiento de quem é o Deus de Todo-Poderoso quién es el Dios Todopoderoso que nós louvamos no primeiro louvor. que alabamos en el primer alabanza. Poderoso Deus. Poderoso Dios. Poderoso Deus. Aleluya. Você tem entendimento Tú tienes entendimiento de quem é esse Deus? de quién es este Dios. E Ele quer se revelar para você. Y Él quiere revelarse a Se ti. você entrou neste lugar Y si tú has entrado en este lugar e você não conhece esse Jesus, y tú no conoces a este Jesús, Ele te ama. Él te ama. Ele tem propósito na tua história. Él tiene propósitos en tu historia. Deixa o poder dele Deja que su poder invada o teu coração. invada tu corazón. Em 1 Coríntios capítulo 2, eu E- convido os irmãos para ler, Y en 1 Corintios capítulo 2, les versículos invito 4 de versículo número 4 ao 16. al 16. Não reparem a minha aparência, porque quando eu estou pregando, geralmente o Espírito do Senhor vem com fogo muito grande. No repare mi apariencia porque cuando estoy predicando el Espíritu del Señor viene muy grande. E eu prego descalça, Y yo predico sin sandalias. porque eu fiz um voto com Deus. Porque hice un voto a Dios. E esse voto foi baseado Y este voto fue basado em Êxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 3, versículo 5. versículo de número 5. Quando o Senhor disse a Moisés: Cuando el Señor dijo a Moisés, tira a sandália dos seus pés, saca la sandalia de tus pois pies, o lugar em que você está pues el lugar en que tú é estás terra es santa. tierra santa. Eu quero te Yo dizer quiero decirte que este local que este local não é outro no lugar es otro lugar, senão casa de sino oração. que casa de oración. Isaías 55, Isaías 55, versículo 6. versículo 6. A palavra do Senhor nos diz La palabra del Señor nos dice que a casa do Senhor que la casa del Señor é casa de oração. es casa de oración. E esse termo, Y este término, a junção dessas palavras, la junción de estas palabras, casa de oração, casa de no oración, hebraico original, en el hebraico original diz
dice, casa de cânticos espirituais, casa de cánticos casas em espirituales, que orações, casas en que oraciones, casa em que oração casa en que oración se transformam em cânticos, se transforman en e que os cánticos cânticos y que los se cánticos transformam em se orações. transforman en E oración. este é o lugar que você está nesta Y noite. este es el lugar que tú estás en esta noche. Existem anjos aqui. Existe ángeles aquí. Lamai, decanto lamai. Anjos guerreiros, Rashui decanto lamachui, carrai, Rashui decanto lamachai, chiquete carramachai. Aleluia, glória a Jesus. E eu não estou falando isso para te alegrar, Y yo no estoy diciendo eso para alegrarte, mas para que você entenda para que tú que entiendas você está num que território, estás en un num territorio, local en un local que Deus preparou que Dios preparó para a tua vida nesta para noite. tu vida en esta noche. Em 2 Coríntios capítulo 2, Y en 2 de Corintios versículo capítulo 4, 2, eu gostaria muito que os irmãos me acompanhassem nessa leitura. en el versículo 4, y me gustaría que todos me acompañasen. E quem não tiver Bíblia, Y quien no tenga la Biblia, por favor, alguém que tem Bíblia, vai do lado dessa pessoa. Ah, tem a tela, que chique. Glória a Deus. 1 Coríntios 2, versículo 4 diz assim: minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração de poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo conduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras. Aleluia, glória a Deus. Para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Rashui decanto. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas não são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, eita Deus, levanta a mão aí quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga nós, porém. diga nosotros por sí mismo, Temos também tenemos a también mente de Cristo. la mente de Cristo. Nós também Nosotros también temos também tenemos también a mente de Cristo. la mente de Cristo. Se coloque de pé nesta noite. Ponte en pie en esta noche. Rashui decanto lamachui camachai. Aleluya. E nesta noite, Y en esta noche, você que tem sido assolado pelas lutas, tú que tienes sido asolado por las pelas luchas, provações, por las provaciones, até mesmo você que é obreiro da casa do Senhor, hasta mismo tú que eres obrero de la casa del Señor, levita, intercessor, levita, intercesor, e que o maligno y que el maligno estava tentando te paralisar, te estaba intentando paralizar,
O Senhor Deus El Señor Dios te convida te invita pelo seu por Espírito su Espíritu para viver os seus pensamentos, para vivir sus pensamientos, os seus planos, sus os planes, seus propósitos. sus propósitos. A palavra do Senhor nos diz. Y la palabra del Señor nos dice, Antes disso, feche os seus olhos, amém? antes de eso cierre tus ojos. Não amén. tenha medo, feche os seus olhos. No tengas miedo, cierra tus ojos. A palavra do Senhor nos diz, La palabra del Señor nos em dice 1 Pedro capítulo 5, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, en el versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lanzando sobre él toda vuestra ansiedad, porque ele tem cuidado de vós. porque él tiene cuidado de vosotros. Isaías 40, versículo 29. Isaías 40, versículo de 29. A palavra do Senhor nos diz La palabra del Señor nos que dice ele dá vigor ao Él da cansado vigor al cansado e multiplica as forças y multiplica la fuerza daquele que não tem nenhum vigor. de aquel que no tiene vigor. A palavra do Senhor nos Y la diz palabra del Señor nos em dice Salmo en 37, el Salmo 37, versículos 4 e 5. versículo 4 y 5. Deleita-te também no Senhor, Deleita en el Señor. e Ele considerará o que deseja o teu coração. Considerará lo que desea tu Entrega o teu corazón. caminho ao Senhor. Entrega tu camino al Confia Señor. nele. Confía en E Ele Él. tudo fará. Él todo Ele lo tudo hará. fará. Él todo Ele lo tudo hará. fará. Él todo Ele lo tudo hará. fará. Él todo lo Tua hará. história, Tu historia, na tua família, tu familia, na tua casa, tu casa, tua herança. tu herança. Ele vai fazer. Él lo hará. Acredita. Créalo. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. E se você se sente acusado, Y tú se sientes acusado porque você entristeceu o Espírito de Deus, porque entristeciste el Espíritu de Dios. Ele não traz acusação sobre você. Él no trae acusación sobre ti. O teu Deus te ama. Tu Dios te ama. Ele te ama. Él te ama. Você pode viver este Tú amor. puedes vivir este amor. Se arrependa nesta hora. Arrepiéntete en esta Deixa o hora. Espírito Santo te envolver. Deja que el Espíritu Santo te envuelva. Deixa Ele sarar os teus pensamentos. Deja que Él sane tus pensamientos. Trazer cura para as tuas Que Él emoções. cure tus emociones. Trazer cura para a tua alma. Él cure tu alma. Para o teu interior. Para tu interior. O grupo de louvor adora o Senhor. El equipo de alabanza. Nós vamos orar. Nosotros vamos a orar. Eu não quero que ninguém venha aqui na frente, Yo no quiero que nadie venga aquí adelante. para que ninguém seja exposto. Para que nadie sea expuesto. Mas o Senhor te conhece aí onde você está. Pero el Señor te conoce allí donde tú E o estás. Espírito de Deus vai te Y tocar. el Espíritu de Dios te va a tocar. Quando Ele te tocar, não resista. Y cuando Él te toque, no resistas. Deixa Ele te levantar. Deja que Él te levante. Deixa Ele te erguer. Deja que Él te Deixa Ele levante. te curar. Deja que Él te cure. Deixa Ele te sarar. Deja que Él te sane. Porque Ele te ama. Porque Él te ama. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Oh, Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Oh, Espírito maravilhoso. Él tiene cielo por mí. Su amor es como un huracán. Yo árbol soy, doblando mi bajo el peso de su viento y gracia. Ele te ama. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Veja a glória do Me Senhor. doy cuenta de cuán hermoso eres tú y cuán grande es tu afecto por mí. Oh, Él nos ama. Cuánto Él nos ama. Él nos ama. Viva este amor. Viva de este amor. Viva este amor. Viva de este amor. Deixa o sopro do Espírito Deja que el viento del te Espíritu conduzir. que te conduzca. Escrever a tua história. Escriba tu historia. Alegrar teu coração.
tu corazón. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. E não importa de onde você é. Não importa de onde você veio. O seu local de nascimento. Ou a sua residência. Ele te ama. Você foi gerado por Deus. Tú fuiste engendrado por Dios. Viva este amor. Oh, Espírito de Deus, move as águas, canto lá mais fica, nos atrae redención, esa gracia resumar-nos sobre em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo te tocar. Deja que el Espíritu Santo te toque. Você não precisa receber toque de homens. Tú no necesitas recibir toques de A hombre. menos que o Espírito do Senhor conduza. Al menos que el Espíritu del Mas Señor você lo conduzca. precisa do Espírito de Deus. Pero tú necesitas el Espíritu Você de precisa Dios. ser levantado por Tú Deus. necesitas ser levantado por Você Dios. precisa Necesitas reconhecer que reconocer você tem uma identidade. tú tienes una identidad. Você tem um chamado. Tú tienes un Você llamado. tem uma eleição. Que tú tienes un llamado. E que aquele que te ama Y aquel que te ama é contigo. contigo. Aonde quer que você for. ¿A dónde quieres que tú vayas? Deixe o Espírito Santo Deja que el Espíritu tocar na tua Santo história toque tu e historia transformar y transforme a tua vida. tu vida. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Nós quebramos agora, Nosotros rompemos ahora, debaixo da autoridade do pastor Leandro, bajo de la autoridad del pastor Leandro, todo bloqueio, todo bloqueo, todo impedimento, todo impedimento, toda resistência, toda resistencia, toda atuação maligna, toda actuación maligna, toda resistência ao Espírito de Deus. toda resistencia al Espíritu Nós de Dios. repreendemos agora. Reprendemos ahora. Nós declaramos neutralizados, repreendidos, amarrados, impedidos de prosseguirem de proseguir os espíritos das trevas. los espíritus de las Aonde houver a donde hubiere uma vida cativa, una vida cautiva. nós declaramos agora: Declaramos ahora, seja sea liberta liberada pelo poder que é no por sangue, el poder que es la e sangre. no nome de En Jesus, el nombre de Jesús, pelo poder de por Deus, el poder de Dios, em nome de en el Jesus, nombre de Jesús, nós amarramos amarramos todos os valentes todos los valientes das trevas no de abismo. las tinieblas en el Nós abismo. declaramos Declaramos a glória de Deus, gloria de Dios, a cobertura do sangue de Jesus, cobertura de la sangre de a Jesús, transformação la transformación, pelo poder de el Deus, poder de Dios, através da palavra, a través de la palabra, em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Nós declaramos Declaramos a vitória de Cristo la victoria de Cristo neste lugar. en este lugar. Vamos dar as nossas mãos, todos nós. Vamos a cogernos de las manos todos nosotros. Dê as mãos, pode fechar os corredores. Puedes cerrar los pasillos Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Dê um passinho para você estar mais próximo do seu amado. E fala assim para o seu irmão: Y dile así a tu hermano: você consegue entender tú consigues entender o quanto Deus te ama, lo cuanto Dios te ama, quem você é para Ele, quién eres para Él, o quanto você é importante, lo cuanto tú eres importante, o quanto Deus é contigo, lo cuanto Dios es contigo, o quanto Ele luta as suas lutas, en cuanto Él lucha tus luchas, enquanto Ele guerreia as suas en batalhas, cuanto Él guerrea tus batallas, o quanto lo cuanto Ele quer o melhor para a tua história. quiere lo mejor para tu historia. Consegue entender Tú isso? consigas entender esto. Viva este amor. Viva este amor. Entendam isso. Entiendan
Feche os seus olhos Cierra tus ojos. e sinta como esse amado irmão que está ao seu lado Sienta como este amado hermano que está a tu lado trouxe a mão do próprio Deus, trajo el amor del propio Dios, segurando nas tuas mãos. cogiendo en tus Porque manos, Deus é Espírito, porque Él es Dios, es espíritu. mas Ele usa os seres humanos Pero Él usa a los seres humanos para nos mostrar para o mostrarnos seu amor. su amor. Se você quiser abraçar alguém, abrace. Si tú quieres abrazar a alguien, Se você abrázale. quiser beijar, beija. Si tú quieres besarle, Mas bésale. deixa o Espírito do Senhor te conduzir. Deja que el Espíritu del Señor te Deixa o conduzca. Espírito do Senhor te mostrar. Y deja que ese Espíritu del Señor te E muestre. usar você para mostrar Y usar a ti para mostrar o quanto Ele te ama. cuánto Él te ama. Nos amas, toda hora. Nos ama. Aí, deixa o Espírito Santo fazer a obra do Pai na tua vida. Deixa o Espírito do Senhor fazer a obra do Pai na tua história. Ele te ama. Você não vai ficar envergonhado. Tú no estarás avergonzado. Você não vai ficar envergonhado. Tú no serás avergonzado. Se você confiar no teu Deus. Tú confías en tu Dios. Se você se alegrar no Espírito de Tú Deus te alegras en el Espíritu de Dios e permitir y permita que o Espírito de Deus que el Espíritu de Dios te alegre, te alegre. você vai viver o melhor Vas a vivir lo mejor de Deus de Dios na terra dos viventes. en la tierra de los vivientes. Apocalipse 3, Apocalipsis 3, versículo 29. versículo 29. Quem tem ouvidos para ouvir, Quien tiene oídos para oír, ouça o que o Espírito de Deus oiga lo que el Espíritu de Dios diz à Igreja Apostólica dice a la Iglesia Apostólica Internacional da Esperança Internacional de la Esperanza de Barcelona, de Barcelona, no dia 4 de agosto en el día 4 de de agosto 2013. de 2013. Em nome do Senhor Em nome Jesus, do Senhor receba a bênção do Pai.
Recibe la bendición del Padre. Alegria do Espírito Santo. La alegría del Espíritu A Santo. força que só vem de Deus. La fuerza que viene de Dios. Para caminhar. Para caminar. Para prosperar. Para prosperar. Para se alegrar. Para alegrar. Para dormir tranquilo. Para dormir tranquilo. Existem pessoas aqui Existen personas aquí que há muito tempo não dormiam que há tranquilas. mucho tiempo no dormían tranquilas. A partir desta A noite, partir de esta você noche, vai poder dizer, tú podrás decir, Salmo 4, versículo 8, Salmo 4, versículo 8, paz me deito, en paz me acosto, logo pego no sono, luego cojo porque sueño, Senhor, porque Señor, Tu me faz habitar em segurança. solo tú me haces habitar en seguridad. Psiquiatra, Psiquiatras, psicólogo, psicólogos, não vão tirar mais o seu dinheiro. no van a quitar más tu Você dinero. aprendeu o caminho Tú aprendiste el e camino ele se chama Jesus. y él se llama Jesús. Coloca o capacete da salvação Pon el yelmo de e salvación deixa ele te conduzir. y deja que él te conduzca. Nós te abençoamos. Nosotros te bendecimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E nesta noite, Que en esta noche, debaixo da autoridade debajo de la autoridad do bispo Marcos Molina, del obispo Marco Molina, da pastora Cláudia Molina, de la pastora Claudia do Molina, pastor Leandro, del pastor da Leandro, pastora de la Liliane, pastora Liliana, nós declaramos nosotros declaramos triunfo, triunfo, alegria, alegría, vitória, victoria, regozijo, regocijo, conquista, conquista, melhor de Deus, mejor de Dios, planos do alto, planos del alto, alegria do Espírito Santo, alegría del Espíritu alegria do Santo, Espírito Santo, alegría del Espíritu alegria Santo, do Espírito alegría Santo, del Espíritu na Santo, tua história, en tu historia, em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. Aplauda o Rei da Aplauda Glória. al Rey de Gloria.